dia! Hoje iremos fazer essa videoaula do nosso trabalho referente a Dionísio e Ariadne. E Ariadne? Ariadne era filha do rei de Creta, Minos, e de sua mulher Pasífae. Este rei impôs a Teseu, descendente de Egeu, rei ateniense de Etra, a condição de entrar no labirinto onde o Minotauro estava e matá-lo para poder casar a sua filha. Ela demonstra seu interesse pelo rapaz quando ele se entrega por vontade própria ao Minotauro. O labirinto foi criado no palácio de Knossos, de tal forma que ninguém seria capaz de deixar seu interior depois que houvesse nele entrado. Mas Ariadne ajuda Teseu, dando-lhe uma espada e o famoso fio de Ariadne, que o guiaria de volta ao exterior. Teseu prometeu a Ariadne que, se conseguisse sair, casaria-se com ela. Fugiram então os dois, acabando ela por ser abandonada por Teseu, enquanto dormia, numa encosta da ilha de Naxos. A história recebe outras versões, como por exemplo, onde Ariadne desespera-se ao acordar sozinha. Afrodite, ao perceber seu desespero, tem pena de Ariadne e promete-lhe um amante mortal, em lugar do ingrato mortal que a enganara, no caso, Dionísio. Há ainda outra possibilidade, menos conhecida, segundo a qual Diana, deusa da caça e da lua, seria responsável por sua morte, em cumplicidade com Dionísio. E na versão de Pseudo Apolodoro, foi por tristeza, com o sumiço de Ariadne, que Teseu se esqueceu de trocar as velas pretas do seu navio por velas brancas, o que levou ao suicídio de Egeu. Quando Dionísio regressou à Grécia, parou em Naxos e encontrou Ariadne desolada e errante. Tomou-se de amores pela bela filha de Minos e ofereceu-lhe uma coroa de ouro feita por Hefesto. Levou-a para o Olimpo, depois de se casar com ela, e após sua morte, a coroa foi colocada no céu, transformando-se em constelação. Ariadne teve com Dionísio 4 filhos, Toas, Estáfilo, Enópio e Perapetos. Essa história parece proceder da Creta de Minos e de algumas regiões vizinhas, principalmente Naxos ou mais distantes, como Chipre. O Minotauro, ele é um ser de cabeça e cauda de touro e um corpo de humano. Ele teria nascido conforme o Minos fez um pedido ao deus dos mares, Poseidon, que ele queria ser o rei de Creta. Poseidon aceitou seu pedido, mas em troca queria que Minos sacrificasse o touro. Minos não sacrificou o touro, pois achou ele muito bonito. Então ele sacrificou outro touro, substituindo o touro que o Poseidon queria que ele matasse, achando que Poseidon não ia descobrir. Poseidon descobre e fez com que a esposa de Minos ficasse apaixonada pelo touro, tendo o filho, o Minotauro. Minos, com o desgosto de seu filho, pede para que construa um labirinto debaixo do castelo, onde fique presa a criatura, o Minotauro. Depois houve uma batalha entre Creta e os atenienses. A Creta sai vencedora e, com isso, pede para que os atenienses entrem 7 mulheres e 7 homens para Creta, para que sejam mortos pelo Minotauro. Os atenienses enviam por 3 anos e depois um menino, um jovem chamado Teseu, se oferece a matar o Minotauro. Agora vamos falar sobre as obras que retratam um casal. A primeira é sobre Dionísio e Ariadne, obra do Rococó italiano. É uma obra com claras referências da mitologia grega. E a obra é possível reparar que temos a utilização de tons pastéis, chamando a atenção principalmente no manto vermelho de Dionísio. A Ariadne tem características mais palpáveis. Bela encontra-se seminua, tendo características a Afrodite, deusa do amor. Na parte superior da obra vemos 2 anjinhos, 2 querubins, gordinhos e com rostos angelicais, puro, trazendo uma sensação de pureza para a obra, no estilo dos anjinhos cupidos. Obra de 1730 a 1735. Pintada em Veneza. Tiziano Vicellio pintou o encontro de Baco e Ariadne, uma das obras-primas da Renascença veneziana. Essa obra é de 1522 e está exposta na Galeria Nacional, em Londres. A pintura é óleo sobre tela. A próxima temos Ariadne em Naxos, por John William. E por último, temos a estátua romana do século II, representada por Dionísio, de acordo com o modelo helenístico exposto no Louvre. A importância da mitologia. Ao escutarmos a palavra mitologia,
Quase automaticamente associamos a palavra grega, e não é por menos, já que a mitologia grega ganhou várias influências sobre outros povos, contudo do Ocidente. Para lembrar disso, basta lembrar que filosofia e matemática são invenções gregas. Também basta lembrar que algumas palavras das ciências são gregas, por exemplo, geografia, biologia, zoologia e etc. Religião e arte. Por outro lado, é bom lembrar que a mitologia, nos seus tempos mais remotos, estava ligada a mais religiosidade. Ao contrário, com o passar do tempo, a mitologia grega ou greco-romana foi perdendo seu caráter religioso e ganhando um caráter mais artístico. Isso é visto no século XV, quando o pintor Sandro Botticelli, ao retratar uma deusa greco-romana conhecida como Vênus, ao invés de encará-la como uma entidade religiosa, encara ela como um ideal estético de beleza. Na verdade, em termos de antiguidade, ainda é difícil separar a mitologia da arte. Isso acontece quando vemos as grandes obras gregas, como seus grandes templos da arquitetura, suas pinturas, sua literatura, que a literatura é uma arte mais ampla que temos ligada à mitologia. Como por exemplo da obra de Ilíada e Odisseia, que retrata mais ou menos o século IX a.C. Relação entre o mito e a história grega. O labirinto era um sítio histórico de Knossos, com mais de 1.300 compartimentos semelhantes ao labirinto. Já foi identificado como local do labirinto do Minotauro, embora não existam provas que confirmem. A partir do Teseu, embora não haja registros históricos que comprovem que Teseu existiu, alguns historiadores supõem que ele governou Atenas, como consta na lista tradicional dos reis de Atenas: Ariadne, Dionísio e Minotauro. Não há registros que comprovem realmente que eles tenham existido. A origem do mito do Minotauro. O Minotauro, touro de Minos, é uma figura mitológica criada na Grécia Antiga. Esse mito foi um dos mais contados na época da Grécia Antiga. Passou de geração em geração, principalmente de forma oral. Pais contavam para seus filhos, os filhos para os netos, e assim por diante. Em uma maneira dos gregos ensinarem o que poderia acontecer naquela época se desrespeitassem ou tentassem enganar os deuses. A origem do Carnaval. Ele é uma herança de várias comemorações realizadas na antiguidade por povos como os egípcios, hebreus, gregos e romanos. Esses festejos pagãos serviam para celebrar grandes colheitas e principalmente louvar divindades. É provável que as mais importantes festas ancestrais do Carnaval tenham sido as Saturnais, realizadas na Roma Antiga em exaltação a Saturno, deus da agricultura. Na época dessa celebração, as escolas fechavam, os escravos eram soltos e os romanos dançavam pelas ruas. Havia até mesmo uma espécie de bisavô dos carros alegóricos. Eles levavam homens e mulheres nus e eram chamados de carro-navales, algo como carro naval, pois tinham um formato semelhante a navios. Alguns pesquisadores enxergam aí a origem da palavra carnaval. A maior parte dos especialistas, porém, acham que o termo vem da expressão latina carnem levare, que significa retirar ou ficar livre da carne. Isso porque, já na Idade Média, essas velhas festividades pagãs foram incorporadas pela Igreja Católica, passando a marcar os últimos dias de liberdade antes das restrições impostas pela Quaresma. Nesse período de penitência para os cristãos, durante os 40 dias da Páscoa, o consumo de carne era totalmente proibido. A variação da data do Carnaval no calendário se deve justamente à ligação direta com a Páscoa, que no hemisfério sul sempre acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono. Terminada a data do feriado cristão, basta retroceder 46 dias no calendário, 40 da Quaresma mais 6 da Semana Santa, para se chegar à quarta-feira de cinzas. A comemoração do Carnaval adquiriu diferente forma nos países católicos que mantiveram a celebração. No Brasil, foi grande a influência do intrudo, uma folia feita em Portugal, onde eram comuns as brincadeiras com água.